Fala galera, tudo bem com vocês? Hoje a gente vai estudar mais uma vez o livro de Atos, dessa vez do capítulo 12 ao capítulo 14. Fica junto comigo até o final no quadro Bíblia Resumida. Bem, gente, começando aqui falando um pouquinho sobre o capítulo 14 do livro de Atos, a gente vai se deparar com uma coisa muito ruim, muito terrível do ponto de vista humano falando. A gente não entende, mas no começo do cristianismo, os cristãos eles não eram bem aceitos pela sociedade. Então, a gente vai ver no capítulo 12 do livro de Atos, cristãos que são presos e inclusive mortos. Aqui você vai ter o exemplo de um dos apóstolos de Jesus, que era Tiago, sendo morto, ou pelo menos sendo mandado ser morto, né, no caso, por Herodes, tá bom? Que era lá o chefe da época. Então Herodes, ele manda matar Tiago. E ele vê que alguns judeus da época, eles ficaram muito satisfeitos com isso. Então o que é que Herodes fez? Rapaz, vou começar a prender esses cristãos, que é para eu ganhar ali moral com alguns judeus. E aí ele começou a prender vários cristãos, dentre eles, ele prendeu também o apóstolo Pedro. E a Bíblia menciona, gente, aqui no capítulo 12, desculpa, no verso 10, que Pedro ele estava preso sim. Mas olha o que acontece aqui no verso 10. Depois de terem passado a primeira e a segunda sentinela, chegaram ao portão de ferro, que dava para a cidade, o qual se lhes abriu automaticamente, e saindo, enveredaram por uma rua, e logo adiante o anjo se apartou dele. Sabe o que está acontecendo aqui? Pedro foi preso. Foi. E a Bíblia menciona que ele estava sendo vigiado constantemente. Só que quando todo mundo estava dormindo, a Bíblia fala, gente, que um anjo apareceu para Pedro, foi lá, soltou Pedro daquelas algemas e Pedro conseguiu fugir da prisão, juntamente com esse anjo que logo depois desapareceu. E a Bíblia fala aqui uma coisa tão interessante que quando Pedro ele voltou, né, para a galera lá que estava esperando ele encontrou esse pessoal orando por ele, gente. E Pedro ele ficou muito feliz, porque ele viu que o cristianismo era real e que Jesus ele estava ali também por meio, se mostrando, né, através dessas orações dos fiéis dele. E a Bíblia fala aqui que foi tão legal, né, esse reencontro, que as pessoas quando viram Pedro nem acreditaram que ele estava vivo ou que ele não estava mais preso. E quando Pedro apareceu, muita gente, não, isso aí não é Pedro não, isso aí deve ser um anjo. Mas não era Pedro mesmo. E Pedro reapareceu aqui depois de ter sido liberto pela palavra de Deus através do anjo enviado por Cristo. Depois disso, gente, esse rei Herodes, ele vai ter um fim muito trágico. Herodes, né, ele estava se achando cara. E aí a Bíblia menciona que ele quis ser como Deus. E aí você já sabe, gente, quando você quer ser Deus, o seu fim não é muito bom, não. E aí olha o que acontece aqui no verso 23 do capítulo 12. No mesmo instante, um anjo do Senhor o feriu, por ele não haver dado glória a Deus, e comido de vermes expirou. Então, o fim de Herodes, gente, foi esse fim muito triste, de alguém que não obedeceu a Deus, que quis toda a glória para ele mesmo e que acabou sendo fulminado. E a Bíblia menciona que ele ficou cheio de vermes, né, naquele momento ali tão cruel da sua morte. Depois disso, gente, no capítulo 13, a gente vai ver Paulo, de novo, né? Aquele lá que a gente já estudou. Paulo, que aqui na Bíblia recebe dois nomes, às vezes ele é chamado de Saulo, porque Saulo era o seu nome judaico, e por vezes ele é chamado de Paulo, que era o seu nome romano, tá bom? Mas é a mesma pessoa. E Paulo ele agora sai em viagem juntamente com um dos seus principais companheiros, que era Barnabé, tá bom? Então Barnabé e Paulo eles saem ali em viagem missionária, para poder pregar a palavra de Deus. E aqui no verso 3 do capítulo 13, a gente vê o seguinte, ó. Então, jejuando e orando, e impondo sobre eles as mãos, os despediram. E aqui é o momento em que Paulo, juntamente com Barnabé, saem em sua primeira viagem missionária. Beleza? Depois disso, gente, lá no capítulo, ainda no capítulo 13, do verso 10 ao verso 11, a gente vai ver um pouquinho da história de Elimas, que era um mágico. E aí o que a Bíblia fala? Paulo, juntamente com Barnabé, eles estavam pregando para um cara. Só que chegou um mágico dizendo que tudo aquilo era mentira, dizendo que tudo aquilo era enrolação. Olha só o que aconteceu com esse mágico. Verso 10. Ó filho do diabo, cheio de todo engano e de toda malícia, inimigo de toda a justiça,
não cessarás de perverter os retos caminhos do Senhor, Saulo falando para o mágico. Pois agora eis aí sobre ti a mão do Senhor, e ficarás cego, não vendo o sol por algum tempo. No mesmo instante caiu sobre ele névoa e escuridade, e andando à roda, procurava quem o guiasse pela mão. Então, por ter debochado do nome de Deus, Elimas, o mágico, ele acabou ficando cego por um período de tempo, que era para ele aprender que ele não deveria duvidar do poder de Deus. Além disso, gente, a gente vai ver aqui no verso 38 e 39 desse mesmo capítulo, um capítulo bem extenso, né, que é muito rico em vários detalhes, a gente vai ver Paulo falando de Jesus na cidade de Antioquia. Vocês lembram que Antioquia, a gente já falou aqui no estudo, que foi a primeira cidade onde os cristãos foram chamados de fato de cristãos, tá certo? Então, em Antioquia, a gente vai ver Saulo pregando na sinagoga, falando sobre Jesus, e quando ele fala de Jesus, ele diz, olha, verso 38 e verso 39. Tomai, pois, irmãos, conhecimento de que se vos anuncia remissão de pecados por intermédio deste, ou seja, por intermédio de Jesus, e por meio dele, todo o que crê é justificado de todas as coisas, das quais vós não pudestes ser justificados pela lei de Moisés. Então ele vem agora para pregar essa mensagem de amor que Cristo traz, não só para aquela época, mas que traz até hoje também, na cidade de Antioquia. Depois, gente, lá no verso 48 e 49, a gente vai ver que Saulo e Barnabé, eles começam agora a pregar para aquelas pessoas que não eram judeus, tá certo? Então, eles começam a pregar para o que o povo chamava na época de gentios, que eram aquelas pessoas que ainda não tinham nenhum contato e tudo com a palavra de Deus, tá bom? E aí, quando eles começam a pregar para os gentios, olha o resultado no verso 48 e 49 do capítulo 13. Os gentios, ouvindo isto, regozijavam-se e glorificavam a palavra do Senhor, e creram todos que haviam sido destinados para a vida eterna. E divulgava-se a palavra do Senhor por toda aquela região. Então, gente, nessa época o evangelho ele cresceu muito e ele alcançou muitas pessoas. O cristianismo, aquele cristianismo que estava ali, o pessoal tentando matar os cristãos e tudo, só crescia cada vez mais. E aqui Paulo, juntamente com Barnabé, estavam pregando para as pessoas que nunca nem tinham ouvido falar da palavra de Deus. Então, esse capítulo é um capítulo muito interessante, exatamente por conta disso. Depois, gente, a gente vai para o capítulo 14, ver algumas coisas assim que são bem interessantes, digamos assim. Primeiro, no capítulo 14, verso 1, a gente vê que Saulo e Barnabé, eles vão chegar agora em uma cidade chamada Icônio, tá bom? E lá em Icônio, eles passaram por alguns momentos muito interessantes, que foram quais? No verso 8 desse capítulo, a gente vai ver que eles saíram de Icônio e foram para uma cidade bem perto, que se chamava Listra. E lá em Listra, eles, pelo poder de Deus, claro, eles curaram um coxo, que era muito conhecido na cidade. E aí as pessoas achavam que quem tinha curado o coxo eram falsos deuses. Inclusive acharam que Paulo e Barnabé eram deuses. E aí Paulo e Barnabé disseram, não, a gente não é tudo isso, a gente não é Deus. A gente, na verdade, está aqui para pregar a palavra do Deus verdadeiro. E diz que foi muito difícil deles convencerem o pessoal da época na cidade de Listra, porque o pessoal estava achando que eles eram deuses. Inclusive aqui fala que eles achavam que eles eram os deuses Júpiter e Mercúrio. Né? Inclusive quiseram sacrificar animais para eles e tudo. E eles disseram que não, que na verdade eles vieram pelo poder de um único Deus, o mesmo Deus, né? Nosso Jesus, nosso Espírito Santo e nosso Deus Pai. Tá certo? Depois disso, Paulo ele vai passar por um momento bem complicado nessa mesma cidade de Listra. Ele vai ser apedrejado por alguns judeus. Alguns judeus ali do mal, que não queriam que o cristianismo fosse propagado, eles acabaram apedrejando Saulo naquele momento. E alguns até acharam que ele tinha morrido. Mas a mensagem de Deus ela ainda tinha muita coisa para ser falada. E Paulo ele ainda ia ser muito importante, na verdade é até hoje, para o cristianismo. Então esse foi o nosso estudo de hoje. Fiquem ligadinhos aí para os próximos. Beleza, galera? Valeu!